pessoal, vamos começar mais um programa Cidadania e Serviço Público. Mais uma conversa com você sobre cidadania e serviço público. E o nosso programa de hoje é uma continuidade da homenagem ao deputado Carlos Gianazzi, que entrou com o PDL 22 para derrubar o decreto do governador que desconta do salário dos aposentados e pensionistas a partir de um salário mínimo. Os servidores, as suas entidades, a Frente Paulista em Defesa do Serviço Público, fez uma homenagem ao deputado Carlos Gianazzi. E agora o deputado responde à homenagem. Vamos ouvi-lo? Vamos lá. É impressionante, Gianazzi, como você consegue estar em tantos lugares e tão firme na luta, seja qual for o serviço público, seja quais foram os servidores públicos. E me lembro das diversas vezes que você esteve no caminhão de som na greve do Judiciário. Foi um apoio enorme seu na greve do Judiciário, mas, mais do que isso, eu quero dizer de uma coisa que eu presenciei, o deputado ainda fazendo campanha para as eleições passadas, e eu estava com ele lá em frente, o IANSP, e fiquei impressionado. Cada 10 servidores que saíam de dentro do hospital, pelo menos 9 vinham abraçar e conversar com o deputado Carlos Gianazzi. Então, isso mostra, deputado, como você é conhecido, como você tem uma presença marcante entre os servidores do Judiciário, o que torna essa retirada da comissão, de não estar em nenhuma comissão, pelo presidente da Alesp, o Carlão Pinhatari, uma coisa quase criminosa, não é? Tirar da luta uma pessoa que é da luta. Aliás, não tira da luta. A gente já sabe que ele continua e vai continuar na luta, independente de estar na comissão. Com você a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Eu queria dizer o seguinte, sobre o PDL 22, tem uma informação nova, importante. Aliás, tem várias, mas uma que é importante, que é sobre a emenda do plenário, aquela emenda que foi apresentada no final do ano passado, ela hoje está na Comissão de Constituição e Justiça. Pelo regimento interno, como depois daquela sessão, depois teve o recesso, a gente só voltou basicamente em fevereiro, o que acontece? Aquela emenda, ela tinha que ser, pelo regimento, ela está em urgência também, porque o PDL 22/20 está em regime de urgência ainda, ele continua, a urgência não foi tirada, não tem como tirar mais. Então, ela também fica em urgência. Pelo regimento, ela tem que ser aprovada em 2 dias, ela tem que ser analisada e aprovada no prazo de 2 dias. E esse prazo, minha gente, já venceu no dia 8 de fevereiro. Foi o prazo para que a CCJ analisasse e fizesse a votação. Acontece que o Mauro Bragato, que é o atual presidente da CCJ, não está cumprindo o regimento. Ele deveria, em 2 dias, fazer ela tramitar. E para nós não importa se ela vai ser aprovada ou não, porque ela é só um óbice, um obstáculo que o governo inventou naquele momento para retirar o nosso PDL do plenário, porque ele já estava em processo de votação, vocês se lembram. Então, nós vamos agora pressionar o Mauro Bragato para ele colocar em votação, que ele tem que seguir o regimento. Olha que absurdo. É uma emenda do governo e o governo está obstruindo o próprio governo. Então, esse é um dado novo. O outro, gente, nós já temos mais de 100 câmaras municipais que já aprovaram moções de apoio ao PDL 22, e elas estão chegando na Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos deputados, para o Carlão Pinhatari, e, sobretudo, estão sendo anexadas no PDL 22. Está lá, quando você entra no sistema, muitas delas já estão caindo, tem umas 30, eu acho, já, mas as outras estão caindo aqui, demora, né? Tem toda uma burocracia dentro da Lesp. E eu sei de outras
dezenas de câmaras municipais que estão aprovando. O Celso mesmo está aprovando uma aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Isso é importante, isso pressiona bastante a Assembleia Legislativa. Então, ter o apoio de vocês, aqui, lutadores e lutadoras, é um orgulho, é uma honra muito grande e fico também muito emocionado. Fiquei emocionado, estou emocionado com as intervenções feitas pelo reconhecimento de vocês em relação, não ao meu trabalho individual, mas ao nosso mandato, que é um coletivo, né, é um mandato popular, que é construído por vários coletivos. E dizer que eu, pessoalmente, estou acostumado a nadar contra a corrente, a ir pela contramão da luta social. A minha vida na militância política, na militância social, começou em 79, 80, né? Ainda ali com 17, 18 anos. Eu fui muito influenciado pela teologia da libertação, por exemplo, ali no Jardim Primavera, na Zona Sul. Eu tive o privilégio de encontrar, né, padres da Igreja Católica que eram altamente comprometidos com as lutas sociais. Tive contato com Dom Paulo Evaristo Arnes, com enfim, vários, Frei Beto na época, e tantos outros que faziam parte, fiz parte da SEBS, depois conheci Paulo Freire, daí participei de muitas lutas sociais, da construção do PT, inclusive, em 1980, participei da construção da CUT em 83, do ressurgimento do movimento estudantil nos anos 80, da UEE, aqui em São Paulo eu participei da UNE, então eu tive, né, toda uma formação política do processo de reconstrução. Peguei o final da ditadura militar, 79, 80, e depois da reconstrução, da redemocratização do país. Eu peguei, depois, logicamente, o impeachment do Collor, a luta antes pelas eleições diretas no Brasil, até antes, até a de 82 para governador, depois para os prefeitos das capitais, que elas não existiam ainda. Então, participei de toda a Assembleia Nacional Constituinte, fui me forjando nisso, e trabalhando na educação, sempre na rede estadual, na rede municipal, dando aula também na rede particular, e fui, em muitos momentos, também perseguido como professor, porque a escola sem partido, Aldo, já existia, sempre existiu, não é de agora, né? Não tinha esse nome ainda. Mas eu tive vários enfrentamentos e passei por momentos difíceis, quando, por exemplo, era diretor da rede municipal em São Paulo, ainda sou licenciado do cargo, mas em 97, 98, 99, na gestão do PITA, era o Maluf Pita, eu fui duramente perseguido, respondi 2 processos, porque eu fazia denúncias contra a falta de vagas nas escolas, a superlotação de salas, e quase fui exonerado 2 vezes. Só não fui porque tinha estabilidade no emprego, né? Por isso que a gente tem que lutar contra essa famigerada PEC número 32, que acaba com a estabilidade. E então a estabilidade me salvou de 2 exonerações do governo Pita. Então foi um momento muito difícil, tive que me defender. Então, mas só que daí, minha gente, tem o pêndulo da história, né? Isso aí tem as mudanças, e eu me lembro que logo depois disso, quase fui exonerado, mas no ano 2000 eu fui eleito vereador pelo PT aqui em São Paulo, com a Marta Suplicy, e logo no início do primeiro mandato de vereador, eu fui eleito presidente, eu propus e fiquei na presidência da CPI da educação. Então, nós fizemos uma investigação de 6 meses, coordenei a CPI, e nós conseguimos, né, pedir, no final da CPI, a cassação dos direitos políticos do Pita, do Maluf e de 6 secretários municipais, 4 de educação e 2 de finanças. Então, aqueles que estavam me perseguindo 2, 3 anos atrás, depois eu estava pedindo a cassação dos direitos políticos deles, né? E mandamos para o Ministério Público, eles desviaram mais de R$1 bilhão do orçamento da educação aqui em São Paulo. Então, como muda? Depois, logo em seguida, eu fui expulso do PT porque o PT apresentou um projeto de lei, o PT, a Marta Suplicy, na verdade,
apresentou um projeto de lei reduzindo o orçamento da educação de 30% para 25%. Eu era do PT, fundador do PT, olha que situação, né? E aí eu fiz de tudo para que o projeto fosse devolvido, para que ele fosse retirado, fiz toda a gestão possível em relação ao governo. Eu era da base governista do PT, imaginem, vocês eram vereador eleito pelo PT, mas a Marta Suplicy, a prefeita, não abriu mão e mandou o projeto. Eu mantive a coerência histórica. Votei contra o projeto, mesmo sendo do meu partido, do PT. Eu votei contra o próprio PT, contra o projeto da prefeita, e fui expulso do PT, considerado um traidor, porque votei contra a redução das verbas da educação, né? E os 30%, eles tinham sido colocados na lei orgânica municipal pelo Paulo Freire, na gestão da Erundina, vocês se lembram? Na gestão da Erundina, nós avançamos bastante na educação. Na época, eu era professor da rede municipal e teve toda uma movimentação que nós mudamos a lei orgânica. Eu não era ainda vereador, era professor de história ainda, nem diretor de escola eu era, mas participei de toda a movimentação para aumentar os recursos. Teve a participação, né, de todos eles, dos grandes intelectuais do Brasil, do Fórum Nacional em Defesa da Educação, e nós conseguimos, com Paulo Freire, aumentar o orçamento da educação. E a Marta se retirou. Então, aí fui expulso, fiquei na geladeira, na Sibéria, na Câmara Municipal, enfim. Mas eu estou dizendo isso porque eu participei já por vários momentos difíceis, né, na minha vida profissional e na vida política também. Agora, nós que somos da classe trabalhadora, a gente não vai passar sempre por isso. Nós temos um compromisso e tem que ter coerência, né? Você tem que em política a gente tem que escolher um lado e ficar e pagar o preço. A gente vai ser expulso, vai ser perseguido, mas tem que ter coerência e até o fim, custe o que custar. E é isso que a gente faz. Então, eu digo isso para vocês, que eu estou acostumado, né, a fazer esses enfrentamentos, porque nós temos um compromisso de classe, e a nossa classe ela está, inclusive, acima dos partidos, né? Tomar partido é tomar partido de classe social. E nós, então, o nosso mandato é um mandato que é um instrumento de luta, né, da classe trabalhadora dentro da Assembleia Legislativa. É um instrumento que é utilizado o tempo todo por vários segmentos da classe trabalhadora, por movimentos sociais, por lutadores, por lutadoras sociais, pelos servidores, mas também por outros setores organizados ou não da sociedade. Então, é para isso que serve o mandato. O mandato tem que ser popular e ele tem que ser um instrumento, não é do deputado, ele não é do vereador. Ele é uma ferramenta mais nessa luta para fazer intervenção política no parlamento. É dessa forma que a gente entende o mandato político. E essa perseguição, que é mais uma na nossa história, ela tem um valor simbólico importante, porque o nosso mandato, eu estou na Assembleia Legislativa desde 2007 e sempre fiz parte da Comissão de Educação, sempre o nosso mandato foi respeitado até pelos adversários, como um mandato que, embora eles discordem da nossa atuação, das nossas bandeiras, mas eles respeitam pela coerência histórica e nunca mexeram, na verdade, com a nossa vaga na Comissão de Educação, pela trajetória histórica que eu tenho e que os coletivos que compõem o nosso mandato têm na área da educação, né? E, então, pela primeira vez, eles retiram o nosso mandato da Comissão de Educação, após 14 anos, né, ocupando, né, essa vaga, esse espaço como titular da vaga na Comissão de Educação. Agora, o que mais nos chama a atenção é que essa retaliação, primeiro, ela é feita em cima de um mandato que teve mais de 218 mil votos, que foi o terceiro mandato mais votado do Estado de São Paulo nessa última eleição. De longe, o mais votado de toda a oposição, né? E o mais votado dos deputados que concorreram à eleição. Nós só perdemos para Janaína, que foi um fenômeno aí do bolsonarismo, e do Mamãe Falei, que é o pessoal da internet, né? Mas dos outros que estavam concorrendo, nós tivemos o primeiro lugar. Então, isso incomodou bastante o sentido, né? As pessoas não entendiam como que o nosso mandato, além de sobreviver, aumentou a votação, né? E no PSOL
tem a pauta identitária, que é muito forte, e as pessoas achavam que nós não conseguiríamos. Então, isso incomodou bastante, muitos deputados me disseram isso, incomodou, você sem estrutura, sem grana, enfim, sem igreja, sem empresa, sem cargos no governo, sempre aí na contramão, fazendo oposição, né, conseguiu algo inédito aqui na Assembleia Legislativa, tendo mais votos que os grandes caciques da Assembleia Legislativa. Isso incomodou bastante. E é o nosso mandato que foi retirado da Comissão de Educação. Agora, eu queria dizer para vocês também, fiquem tranquilos, porque o fato de eu não estar nesse momento da Comissão de Educação não altera em nada a nossa luta, o nosso compromisso e as nossas ações na Assembleia Legislativa. A única coisa que existe de concreto é que eu não tenho direito ao voto na Comissão de Educação. A Comissão de Educação ela tem 11 membros, né? A oposição sempre teve minoria. Aliás, o Eduardo falou do puxadinho, né? Que eu cunhei essa frase em 2007, Eduardo, junto com o Major Olímpio, inclusive, quando o Major Olímpio era deputado estadual. A gente falava muito, a Assembleia Legislativa é um puxadinho do Executivo, é um puxadinho do governo, na época do gabinete do Serra, ainda, isso em 2007. O governo, o PSDB controla, gente, todas as comissões, sem exceção. Todas as comissões da Assembleia Legislativa são controladas pelo Palácio dos Bandeirantes. O governo tem maioria, a base do governo tem a maioria em todas elas, em todas as CPIs, tudo. O controle da pauta, tudo é controlado, o controle do plenário, até da palavra eles tentam controlar, né? Então, é um controle rígido. E agora, com o Carlão Pignatari, piorou muito, porque o Carlão Pignatari é mais realista do que o rei. Eu até, esses dias, denunciei aí 2 fatos. Nós estávamos fazendo uma votação dos PDLs para revogar o aumento dos impostos em relação aos equipamentos hospitalares no Estado, e ele não estava na sessão, ele estava inaugurando uma obra numa rodovia, junto com o Dória, em Araçatuba, uma rodovia que estava sendo reformada com o nosso dinheiro e que vai ser entregue ali na frente, sabe, para quem? Para as concessionárias, vai privatizar, né? E aqui em São Paulo, ele entrou com uma ação, usou a Assembleia Legislativa, usou a Procuradoria da Alesp, eu estou questionando isso, para entrar com uma ação contra o IPHAN, que está com um processo de tombamento, entrou com um processo de tombamento do ginásio do Ibirapuera, que é uma luta nossa. Ele aprovou o projeto de lei, o governo, na Assembleia Legislativa, no ano passado, privatizando, entregando o ginásio do Ibirapuera, todo aquele complexo esportivo do Ibirapuera, para uma empresa privada. Nós entramos com uma ação no Ministério Público, com essa tática do tombamento, para que ele não possa privatizar. O IPHAN, que é o Instituto Federal, ele entrou com a ação e paralisou a privatização. E ele disse que o IPHAN incluiu também o prédio da Assembleia Legislativa. O IPHAN nega, fala que não, é só o ginásio, o prédio do ginásio, ali do complexo do Ibirapuera. E ele, né, mais realista do que o rei, entrou com uma ação cautelar. Olha só que absurdo. Na verdade, para defender a privatização do complexo do Ibirapuera. Então, é mais realista do que o rei. Então, agora, eu não posso mais usar essa terminologia, puxadinho da Alesp, viu, Eduardo? Tem que criar uma outra terminologia para dizer que é mais do que um puxadinho. É muito pior agora do que um puxadinho. O puxadinho agora virou o próprio governo, porque ele sai na frente, inclusive, sendo mais realista do que o rei, né? Mas, com certeza, vocês colocaram muito bem essa perseguição, a exclusão do meu nome da Comissão de Educação, né, tem a ver com um ataque aos servidores, à educação. Nós incomodamos bastante mesmo, é lógico. Nós somos a mosca na sopa, como diria o Raul Seixas.
na Assembleia Legislativa, fazendo denúncias, fiscalizando, acionando o tempo todo. Acho que o nosso mandato é o que mais aciona o Ministério Público no Estado de São Paulo, é o que mais aciona o Tribunal de Justiça, é o que mais aciona o Tribunal de Contas do Estado. E muitas vezes até o próprio Supremo Tribunal Federal, através do pessoal. Então, nós incomodamos muito o governo em várias áreas, mas na área da educação, com certeza, e principalmente nesse momento em que o governo tenta obrigar a volta às aulas presenciais, o que nós já entramos de ação e de denúncias contra o Roscielli, até chama ele de Roscielli Weintraub, né? Então, são muitos os motivos para nos tirar da comissão. Acontece que não vai neutralizar o nosso trabalho, porque eu vou continuar participando, viu, pessoal, da comissão de educação, porque eu tenho direito à voz, eu posso debater todos os projetos da comissão. Eu não vou ter direito ao voto não, mas nós éramos minoria. Nas votações a gente perdia todas, porque são 11 membros, a oposição tinha 4, agora caiu para 3. Então, de todo jeito, nós perdíamos nas votações. Era muito difícil você vencer uma votação. Mas eu estarei lá em todas as sessões das reuniões da comissão, pentelhando a vida deles, discutindo e denunciando também quando não houver quórum. Falei, vocês me tiraram e agora faltaram, não deram quórum. Porque, como disse muito bem o Edmilson, eles colocaram pessoas que não têm nenhuma trajetória, que não têm nenhum compromisso com a educação. Aliás, colocaram pessoas para ocupar minha vaga, na verdade, para me neutralizar. Mas fiquem tranquilos que não haverá nenhum tipo de prejuízo nesse sentido. Eu continuarei ali denunciando, cobrando. Eu posso pedir a convocação do secretário, né, entrar com requerimento, não só na Comissão de Educação, mas em todas as outras comissões. Então, esse direito ainda não foi retirado. Então, foi um tiro no pé, na verdade, a minha expulsão, né? E também tem, talvez, aí uma questão pessoal do Carlão Pignatari. Lógico que é a mando do Dória, eu não tenho dúvidas, que é a mando do Dória e do Roscielli, não tenho dúvidas. Mas entra também ali uma coisa do Carlão Pignatari, que eu tenho incomodado bastante ele. Ele é dono, gente, todo mundo sabe, o Carlão Pignatari é um homem muito rico, um homem que tem um grande frigorífico, aquele frigo rico, que produz o frango rico. Ele é um grande exportador de frango para o Irã, Japão, países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Emirados Árabes, vários. É um grande exportador, um homem muito rico, muito poderoso, Carlão Pignatari, né? Não é à toa que ele está na presidência da Assembleia Legislativa, ligado ao ramo frigorífico. Esse ramo que eu tenho denunciado aí, tenho denunciado muito, vocês acompanham, que é um setor que tem muita isenção fiscal do ICMS e tem muitos devedores da dívida pública. Vocês acompanham. Eu sempre mostro, a Sadia deve lá 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tem grandes frigoríficos que eu denuncio o tempo todo. Carlão Pignatari é desse ramo dos frigoríficos. Mas, além disso, ele também é um grande acionista da indústria farmacêutica, daquela IBF, Indústria Brasileira de Farmacoquímicos. Ele é um grande acionista. Eu tenho, né, enfim, então isso também incomoda, né? A gente tem feito um debate em torno dessa questão, sobretudo dos frigoríficos, devedores que devem milhões de reais para os cofres públicos, estão inscritos já na dívida ativa. A gente tem acompanhado bastante esse debate. O fato é que nós vamos continuar com a nossa luta na Assembleia Legislativa, denunciando, enfim, obstruindo os projetos do governo. Não vai mudar nada do ponto de vista da nossa atuação. Aliás, fortaleceu mais ainda, né? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas, do ponto de vista simbólico, é ruim não estar. Realmente, nós nos sentimos abalados do ponto de vista simbólico, de não estar numa comissão importante, que é a comissão que a gente atua, a comissão de educação, que a gente tem dado uma grande contribuição, a gente abre espaços para audiências da comissão, a gente pode também chamar as nossas individualmente, mas, enfim, o nosso papel lá era muito importante, sem dúvida nenhuma. Agora, a pressão é muito grande também, o desgaste para o governo e para o presidente da Alesp é um desgaste pesado. Eles estão sentindo o movimento de vocês, o abaixo-assinado, as moções que são aprovadas pelas entidades representativas
não só da educação, mas de todo o funcionalismo público. Já quero agradecer de antemão todas as entidades que aprovaram nos seus coletivos, nas suas assembleias, as moções. Elas são importantes, né? E elas estão sendo divulgadas pelo nosso mandato. Nós estamos mandando para o presidente da Assembleia Legislativa. Então, gente, vamos continuar a luta, e nós temos muitas tarefas pela frente. Nós queremos aprovar o PDL 22, é um momento, como eu disse no começo, o governo está fazendo um certo recuo, é importante avançar, é importante que as câmaras municipais aprovem moções, aí, tirando agora mais a Comissão de Educação, né? Agora é gastar nossa energia com o PDL 22. Eu acho que a gente está avançando bastante agora, com as moções de apoio, com o movimento que vocês estão fazendo, com a saída do Mauro Ricardo. Tem alguma coisa acontecendo aí, acho que a gente tem que avançar bastante. Mas eu não quero muito tomar o tempo de vocês, quero só mesmo agradecer esse apoio importante, que para nós é uma honra, um orgulho, e só reforça aqui o nosso compromisso de luta com os servidores, com as servidoras do Estado de São Paulo, com a prestação de serviços públicos de qualidade. Isso nos une ainda mais. Então, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, pelos apoios. Góes, muito obrigado por você ter organizado essa live de hoje. Ela é importante para nós, para o nosso mandato que está aqui acompanhando. Nós estamos emocionados aí com esse apoio. Agora que a gente vai querer fazer mais guerrilha ainda na Assembleia Legislativa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e um programa que traz para você um debate sobre cidadania e serviço público, muito importante para você. Até o nosso próximo programa.